questão da SpaceX aqui, né? Questão exponencial, 3x mais 3 elevado a 1 menos x, que é igual a 4, né? Vamos resolver aqui. Bom, na equação, na função exponencial nós temos que igualar as bases, né? Só que aqui é um 3, aqui é um 3 e aqui é um 4, né? Pode ver que são números não primos, né? Então, o que nos resta fazer é o seguinte. Vamos trabalhar esse númerozinho aqui e depois vamos ver o que dá pra fazer. Não entre em desespero agora, beleza? Olha só. Desce o 3x, repete, tá? Pra fazer. Mais o 3 elevado a 1 vezes o 3 elevado a menos x. Por quê? Propriedade da potenciação. A soma, multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes, tranquilo? Eu não sou professor de matemática, então pode haver muitas falhas nessa minha meia explicação, tá bom? Vamos lá então. A gente desce 3x mais 3, porque é elevado a 1. E aí outra regra da potenciação, o número a com expoente negativo é a mesma coisa que 1 sobre ele, né? A gente inverte a parada, né? Eu não sou professor de matemática, então não sei, né? Vamos continuar. Vamos inverter aqui, como a propriedade nos pede, e temos igual a 4. O que nós podemos fazer? Absolutamente nada, né? E aí surge uma solução. Vamos multiplicar por 3 toda essa equação, tá bom? Multiplicar por 3 elevado a x é uma das soluções para obter algo, né? Vamos lá então. 3 elevado a x, a gente repete, né? No caso, vai ser 3 elevado a x ao quadrado, né? Porque multiplica por 3 elevado a x. Aí soma 3 vezes 1, 3, né? Essa daqui é a multiplicação, né? Com sobre o 3 elevado a x. E aí tu lembra, né, que eu estava multiplicando toda a equação por 3 elevado a x. Então aqui também tem um 3 elevado a x, que é igual a 4 vezes 3 elevado a x. Quanto é 4 vezes 3 elevado a x? A gente só faz repetir. 4 vezes 3 elevado a x. Tranquilo? Repete aqui o 3. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera. Repete o 3 elevado a x elevado ao quadrado mais 3 vezes 3 elevado a x. A gente repete, não há nada para fazer. 3 vezes 3 elevado a x sobre 3x. A gente repete porque é expoente diferente, né? A gente poderia somar o expoente, mas enfim. É porque vocês já vão ver o que eu vou fazer. 4 elevado vezes 3 elevado a x. Temos uma divisão de mesmos coeficientes, né? Então, ó, tem um 3x aqui e um 3x embaixo. Regra da fração, propriedade, né? Nós podemos cortar os dois. E aí desce. 3 elevado a x elevado ao quadrado mais 3. Tem um erro aqui. Porra. Que é igual a 4 vezes 3x. Mas não tememos pânico. Temos aqui a equação bem formada. Deixa eu ajeitar a câmera. O que há de se fazer agora? Vamos pensar. Você não deve estar pensando em muita coisa, então vamos fazer o seguinte. Vou te jogar um pouco mais de clareza. Repete aqui, elevado ao quadrado, mais 3. Esse 4 aqui, a gente usa ele como se fosse toda uma equação, né? Dentro de uma equação. Então, nós passamos para lá, trocando o sinal do 4, né? Porque é o sinal de toda a equação. Então, fica menos 4 vezes 3x, que é igual a 0. Tranquilo? Tranquilo. E agora? Vamos ajeitar aqui, porque a gente vai utilizar um método que é da propriedade da função exponencial, né? É um artifício. Vamos ver aqui, mais, relaxa, mais, o 3, né? Menos 4 vezes 3x, vamos repetir aqui, né? Porque eu pensava que dava pra fazer uma parada aqui, mas não deu. E aí a gente pode dizer o que? Podemos dizer que 3x
3 elevado a x é igual a y. E isso aqui vai nos ajudar para resolver essa equação. Por quê? Porque a gente troca. Se 3 elevado a x é igual a y, então repetimos o y, só que ele está elevado ao quadrado. Nós baixamos o 2, tranquilo? Regra da potenciação, pessoal. Não se esqueçam disso. É muito importante na resolução de equações exponenciais. Aí nós pegamos o próximo. Aqui é o 3 elevado a x. Esse 3 elevado a x, 3 elevado a x, como eu falei, regra da função exponencial. 3 elevado a x é igual a y. Então, vai ficar com y aqui. Como está multiplicando pelo menos 4, então a gente quebra isso daqui, fica menos 4. Vou já escrever, reescrever, né? Porque eu acho que não vai ficar de entendimento cabível. Mas aqui, ó, fica assim, ó. Y ao quadrado menos 4y mais 3, que é igual a 0. Pronto. E agora é muito simples. Puta que pariu. Deixa eu corrigir. Assim mesmo. Vamos fazer agora pela Bhaskara, né? Porque é um método de mais... eu prefiro fazer pela Bhaskara porque eu tenho mais certeza, né? Mas em concursos públicos é muito melhor você fazer por sonho produto, né? Mas, se você prefere utilizar Bhaskara, vamos lá. Você é do meu. Bhaskara é muito melhor. Eu acho, né? Pelo menos, para ter certeza. Bhaskara, qual é a fórmula de Bhaskara? Delta é igual a b ao quadrado. Esse é o b da equação. O 4 é o b da equação. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1. Puta merda, calma aí, pessoal. Bhaskara nos diz o seguinte. Tá, aqui nós temos a equação, né, do segundo grau. Chegamos à equação do segundo grau. E aí nós podemos utilizar o quê? Fórmula de Bhaskara. Então nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver, beleza? Pode utilizar a função e produto também, mas eu prefiro Bhaskara para ter certeza. Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, o b ao quadrado. Tem que saber a fórmula de Bhaskara. Quem é o b da equação? É o que está com a variável. E essa variável não está elevada ao quadrado. Esse é o b, tranquilo? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a. O a é quem está com a variável. Tá bom? O 4 é da fórmula, né? O a é o coeficiente que está com a variável que está ao quadrado, tranquilo? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a. No caso, y é igual a 1 vezes o a vezes o c, que é o que não possui a variável. Delta igual a b ao quadrado. Vamos resolver aqui, é bem simples. Só resolver a fórmula. Menos 4 vezes menos 4 é igual a 16. Mais 16, né? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos 12, né? Delta, então, é igual a 4. Beleza? Vamos para a segunda parte da fórmula. Vamos utilizar para cá. X é igual a menos b. Essa é a fórmula, tá, pessoal? Então, vocês têm que decorar a fórmula, tem que aprender antes de chegar para poder resolver essa questão da SpaceX. X é igual a menos b. Menos b. Quem é o b da equação? É essa daqui, ó. É essa equação que a gente está utilizando. Foca. É essa equação que nós estávamos utilizando. Então, vamos lá. X é igual a menos b. Cadê o b? Menos b. X é igual a menos b, menos 4. Com o menos da fórmula fica mais. Mais 4. Eu não vou levar a câmera novamente para lá, porque senão com certeza vai desfocar. Então vamos continuar aqui, eu vou falando para vocês. Vocês sabem qual é a equação que eu estou utilizando, né? X igual a menos b. Mais ou menos, né? No caso, vamos utilizar primeiro mais, tá? Mais ou menos raiz de delta. Então, raiz de delta. Delta não é o 4? Então, raiz de delta é a raiz quadrada de 4. Então, vamos resolver primeiramente. Então, pessoal.
Agora vamos para... Vamos a... Vamos agora para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, beleza? Vamos lá. A fórmula é a seguinte. X é igual a menos B. Cadê o B? Daquela equação lá. Menos B. Menos B. Mais ou menos. Raiz de delta. A raiz de delta é a que a gente encontrou. Tudo isso sobre 2 vezes A. 2 vezes A é 1, né? A gente continua. Continuamos aqui. 4 mais ou menos. Raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? Um número multiplicado por ele mesmo que resulta em 4. É o 2, né? 2. Sobre 2 vezes 1, 2. Continuamos. Agora nós vamos fazer o seguinte. x1, né? O x1, que é o que? Nós vamos pegar o 4 e um sinal. Apenas um sinal, beleza? 4 mais 2, por exemplo. Vamos fazer 2 equações, tá bom? Uma com mais e a outra com menos, que é a fórmula, né, pessoal? 4 mais 2 vai ficar 6. Sobre 2 é igual a 3. Tá aí, ó. Achamos uma resposta. Vamos agora para outra equação. x2, que é quando a gente pega x2, que é quando a gente pega o 4 menos o 2 dividido por 2. Isso aqui resulta em 2 dividido por 2. Tranquilo? Que é a mesma coisa que 1. 2 dividido por 2 é 1. Então temos aqui, ó. As raízes da equação são 3 e 1. Então, as raízes... Então, x1 é igual a 3 e x2 é igual a 1. Foi a esse resultado que chegamos. Vamos para a última parte. Lembre-se que essas não são a resposta. A resposta é a seguinte. Lembra que lá no início da equação nós trocamos 3x por y? Lembra que lá no início da equação nós trocamos 3x por y? Pois é. Então vamos terminar aqui, ó. A gente disse que 3x era igual a y. E o y nada mais é do que a raiz que a gente encontrou. Então 3 elevado a x é igual a 3. Regra da exponenciação, da função exponencial. Tu corta a base, quando é bases iguais, e x fica igual o expoente. E o outro x, como é que fica? 3x elevado a 1. Quer dizer, 3x elevado a x, 3 elevado a x, que é igual a 1. Como esse 3 que está elevado a x é igual a 1, eles não possuem a mesma base. 3 não é igual a 1. Só que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0. Por quê? Porque 3 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Lembre-se da regra. Qualquer número elevado a 0 será 1, entendeu? Então, você tem que saber esses artigos. Você tem que saber... Caralho. Você tem que saber esses artifícios. Agora fodeu. Você tem que saber esses artifícios para responder a questão. Tá ligado? Então, mesma base a gente corta. Fica o quê? X igual a 0, beleza? Então, as respostas são as seguintes. X é igual a 1 e x é igual a 0.